Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Seja bem-vindo no canal Encontro com Cristo Jesus, amém? Agradecendo o nosso Pai, nosso Deus, pela noite que Ele nos permite, que Ele nos concede, amém? E desde já eu peço, querido, se inscreve no canal, clica no sininho e vamos nessa jornada de fé. Hoje nós vamos para uma palavra lá em Ezequiel, uma palavra corajosa, porque poucos pastores pregam essa palavra, amém? Ezequiel 34, do primeiro versículo ao 5, e nós vamos diversificar alguns versículos. Essa palavra, querida, é para que você observe o conteúdo da palavra, amém? Observe, porque nós temos que ter conhecimento da palavra, para que não caia no engano, não se deixe se levar por palavras de homem, mas nós temos que caminhar pela palavra do Deus Altíssimo, amém? Aquilo que ele ensina, que está dentro da palavra, é o que nós devemos andar. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus tem custo para se pregar o Evangelho, mas nós não podemos andar na avareza. Nós não podemos andar com avareza, só observar coisas grandes, né? Deus é grande, claro e evidente, Deus é poderoso, Deus é grande, mas nós não podemos pregar o Evangelho com avareza, com a ganância. É isso que Deus nos ensina e mostra para todos nós aprender dia após dia, andar com Ele, porque Ele é o mestre que nos ensina, Ele é o nosso professor, Ele é o nosso médico, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, amém? As nossas vidas estão com Cristo Jesus, o nosso pastor se chama Jesus, Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, amém? Não é isso mesmo? Vamos lá, se eu não falei para se inscrever no canal, se inscreve no canal, clica no sininho e vamos nessa fé. O Senhor diz para o profeta Ezequiel, amém? Diz assim: profetiza contra os falsos pastores de Israel, quer dizer, os falsos mestres, né? Que é o que eu falei agora, queridos, que de existir no dia de hoje, existe, nós temos que estar de olhos abertos, atento, com entendimento, sabedoria, discernimento, para saber compreender a palavra de Deus. O que nós devemos fazer é todos os dias sempre consultar a palavra de Deus do Velho Testamento, um versículo 2, o Novo Testamento, e Jesus vai nos ensinando, vai te ensinando para que você não caia no laço, mas vivencia uma vida com abundância na presença do nosso Deus, nosso Pai. Diz assim: aleluia, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová: ai dos pastores de Israel, que apacenta a si mesmo, e não devem os pastores apacentar as ovelhas. Quer dizer, os pastores apacentam a si mesmo, se assacia daquilo que Deus concede, quer dizer, se aproveitando do Evangelho do Senhor Jesus, e não faz praticamente nada em favor do seu povo. Foi assim que Deus falou com Ezequiel, para despertar esses pastores, para que esses pastores pudessem favorecer as ovelhas do aprisco, amém? Vamos lá, então diz assim, aleluia, comeis a gordura e vos vestis a lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas, as fracas não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Amém?
mas domina as ovelhas com rigor e dureza. Amém? Não tem misericórdia. É isso que o Pai, nosso Deus, falou com o profeta. Hoje Deus fala todos os dias, a palavra todos os dias rege para que nós esteja atento, todos vocês estejam atentos, amém? Nessas informações que a palavra nos dá, nos lança para que nós possamos obter mais conhecimento e discernimento, amém? Então diz: as fracas não fortalecestes, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastores, tornam-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Então, as ovelhas se espalharam, eles não acolhiam as ovelhas, né? Simbolizando, meus queridos, essas ovelhas são espiritualmente, era a nação humana que o Senhor está nos informando hoje, amém? São as ovelhas, está simbolizando a nação humana que está sendo massacrada, está sendo enganada, está sendo confundida pelos falsos mestres, pelos falsos pastores. É isso que a palavra está dizendo. Então, vamos lá. Então diz assim: portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Aleluia, glória a Deus, Deus seja louvado. Serão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Aleluia. Vós, pois, ó ovelhas, minhas ovelhas, do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Então, Deus, Ele quer que eu e você esteja todo o tempo informado, amém? Para que nós não caiamos, queridos, no laço, né? No engano, né? Não sejamos confundidos, né? O Senhor diz: não temas, porque eu sou contigo, não te assombre, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça, amém? Aleluia. Deus, Ele não deixa os seus, amém? O Senhor sabe que existe os maus ensinamentos, os maus pastores, os falsos profetas. Então, Ele está cuidando de todos nós. Então nós temos que ser mais sábios, ter mais discernimento, mais conhecimento na palavra, para que nós não se engane com as coisas que nós observamos, o que os olhos enxergam. Nós temos que ter uma visão espiritual, queridos, amém? Porque se nós tiver com essa visão, essa visão da terra, uma visão humana, nós não enxerga as coisas quando vem desfavorável a nossas vidas. Nós só enxergamos se nós estiver com a visão espiritual, amém? Porque nós temos que estar vigilante, pede a Deus sabedoria, conhecimento, para que nós não caia no laço, não caia no engano, porque quando essa palavra rege, repreendendo, para que o profeta repreenda os maus pastores, os maus ensinadores, hoje é o que a palavra também nos ensina, para que eu e você esteja sempre
vigilante, sempre andando na doutrina do Pai, na palavra de Deus. Não ande por religião, mas ande pela palavra, pelo Deus vivo, que é Criador dos céus e da terra, e nós somos alcançados por Ele com êxito, com sucesso, amém? E assim nós iremos todos os tempos nas pisadas de Jesus, aprendendo com o Mestre, porque Ele, como eu falei anteriormente, Ele é o nosso mestre, é o nosso professor, é o nosso médico. Ele supre eu e você de saúde, de alegria, de esperança, de bom ânimo, aumentando a nossa fé, nos graduando, nos salvando. É com Ele que nós temos que andar. Vou deixar essa mensagem no coração de todos, e assim nós iremos todos os dias se alimentando, se renovando. Olhe sempre, querido, a palavra de Deus. Não fique só ouvir a palavra, como só no ouvir. Faça a prática também da palavra. Assim você vai aprendendo com Jesus, vai aprendendo o Evangelho de Cristo, como se deve trabalhar, agradando o coração de Deus, porque o próprio Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Porque muitas das vezes nós está fazendo tanto investimento, tanta coisa, que não é na rocha, é na areia, e termina em nada, amém? O nosso foco se chama Jesus. O nosso alvo, queridos, é Jesus. As outras coisas é um acrescentamento que Deus nos concede. Não se engane disso, amém? Eu não estou pondo mau gosto em coisas nenhuma. Eu apenas estou dando o ensinamento do Evangelho do nosso Deus, do nosso Pai, o Evangelho do Filho amado do Pai, que se chama Jesus Cristo. Então, não se engane, nós temos que aprender com Ele, nós temos que se sujeitar a Ele, nós temos que se refugiar nele, porque Ele diz que eu amo aos que me amam, e os que cedo me buscarem me acharão. Riquezas e honra estão comigo, amém? Então, quando eu e você buscam um Deus vivo, Criador dos céus e da terra, meus queridos, não se preocupe, que Deus vai suprir as nossas necessidades. Ele vai suprir, porque o primeiro ponto se chama obediência, é andar em obediência, no entendimento da palavra, porque muitas das vezes você acha que está na obediência de Deus, mas tomada por doutrina de homem. Então é por isso que eu e você temos que ler a palavra de Deus, ter o conhecimento da palavra. Eu estou informando os meus irmãos, para que o que eu estou aprendendo eu passo para todos vocês, porque não tem nenhum profeta nessa terra, nenhum pregador nesta terra que seja sábio. Não existe. Todos eles estão aprendendo todos os dias. Só tem um que é sábio e não precisa de aprendizado, porque tudo que nós enxergamos provém dele. Tudo que nós apalpamos provém dele, do Criador dos céus e da terra, amém? Eu vou deixar essa mensagem no coração de todos, que Deus te abençoe grandemente. Tenha uma noite de bênçãos, de paz, de alegria, e vamos andar juntos. Juntos nós venceremos. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Querido Pai, querido Deus, entrega os teus filhos nas mãos do Senhor, que eles possam cada dia aprender mais e mais, que seja alcançado pelo Senhor e nunca seja, Pai, confundidos, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor quer que os teus filhos tenham uma vida com abundância no entendimento do Senhor Jesus. Como Ele mesmo diz, aprendei de mim, em nome do Senhor Jesus, e assim nós queremos cada dia aprender com o Senhor, e assim nós seremos agradável ao coração do Senhor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo.
Amém. Graças a Deus, que Deus te guarde e te proteja. E uma noite de bênçãos, de paz, e assim sejamos. E até o próximo encontro.